Fiel, você quer garantir um mando do Corinthians com uma qualidade absurda por um preço baixo? Então conheça a Moto Store. A Moto Store é uma loja de camisas de time. E para você, corintiano, que quer uma camisa, um manto do timão, eu te indico a Moto Store. Olha essa linda camisa que eu consegui com eles, cara. E os preços são a partir de R$186, cara. R$186 essa camisa aqui, o frete grátis para todo o Brasil. E eles vendem até na gringa nos Estados Unidos, sim. Uma loja internacional e nacional aqui do Brasil. E eu pedi sexta-feira, chegou hoje segunda-feira. Ou seja, os correios ajudaram demais na entrega super rápida. Eles entregam no prazo estimado que eles colocam no seu site na hora da sua venda. E com o meu cupom SCCPF97 você ganha 5% de desconto nas suas compras. O que você está esperando? Olha só essa qualidade absurda que ela oferece para você. Garanta já seu novo manto do Corinthians aqui na Moto Store. Salve, fiel, tudo beleza com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de pós-jogo aqui no canal Central SCP. Eu sou o Bruno. E Corinthians 5, Atlético Paranaense 2. Que jogaço insano. Que baile que o Corinthians deu em Itaquera a partir do segundo tempo, tá certo, fiel? Esse jogo foi muito insano e vai aumentar a nossa moral pro final do Campeonato Brasileiro e principalmente também para domingo contra o Flamengo no Copa do Brasil, tá certo? Hoje foi um jogo em que a gente acertou no segundo tempo, corrigimos o erro do primeiro tempo e fizemos um grande jogo a partir da segunda etapa, tá certo? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o seu amigo que gosta de análise também e bora para a análise, fiel. Bem, fiel, o Corinthians hoje, ele começou naquela mesma escalação que já estamos acostumados, né? Na linha de 4-3-1-2, que é 4 defensores, 3 volantes, um meio campista, um meio atacante no caso e 2 atacantes. Que hoje foi Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká, Matheus Bidu, Roster Martins, Bidão, Carídio, Garro e Yuri Memphis. Essa formação ela tem um problema, onde só o Roster Martins marca. E com isso ele fica muito sobrecarregado, porque nem o Bidão e nem o Carídio conseguem marcar tão bem assim quanto ele. Então a gente fica vulnerável e exposto. E a gente viu isso durante o decorrer do jogo, quando o Atlético Paranaense empatou a partida ainda da primeira etapa. Então, assim, essa formação precisa ter mais um volante de contenção com o Roster Martins para ajudar ele a marcar no campo. Ou fazer a escalação de 3 zagueiros, para a gente ficar mais compacto na defesa, ou faz a escalação que fizemos a partir da segunda etapa, colocando o Romero para fazer a ponta direita, Yuri ponta esquerda e o Memphis centralizado. Mas, como foi esse começo de jogo? Logo nos 5 minutos de jogo, o Mateuzinho já faz um golaço, esse chute que ele nunca mais vai acertar na vida dele, mas eu espero que ele acerte mais vezes para ajudar a gente. Que golaço do Mateuzinho, uma pancada assim, foi lá no ângulo onde a Coruja dorme, 1-0 Corinthians, tá certo? Depois disso, o Corinthians já começou a dominar mais o jogo, trocando passes entre o meio. O nosso meio de campo estava bom até este exato momento. E depois, numa jogada de escanteio, a bola sobrou para o Kaká e ele empurrou para o gol 2-0 o Corinthians. E ali já era para a gente dominar o jogo. Só que, quando o Corinthians está ganhando, o time recua para trás. Isso é o grande problema. Foi a mesma coisa que aconteceu contra o Internacional. O time recuou para trás, parou de jogar bem, tipo... Parece que o time relaxa às vezes em campo. E com esse relaxamento, o Atlético Paranaense começou a invadir mais a nossa área, começou mais a invadir o nosso espaço. Em uma hora, o Nicão antecipou o André Ramalho, cabeceou e fez o gol 2-1. Eles conseguiram empatar rapidamente o jogo com uma tabela que o Nicão fez para o cara que estava chegando. O Kaká não chegou a tempo e o Bidu também não estava na jogada. Quem estava marcando o Nicão era o José Martins, só que ele não conseguiu interceptar. Aí sobrou pro Eric, que chegou chutando, cruzado, e fez o gol de empate 2-2. E ali o Corinthians começou a tomar mais pressão, mais sufoco ainda do Atlético Paranaense. Porque quando o time recua, o time fica mais exposto, porque só o Roger Martins marca. Enquanto o Corinthians ataca bem até. Só que, para defender, o Roger Martins fica muito sobrecarregado. Porque nem o Carício e nem o Bidão são jogadores de defesa assim como o José Martins. Então, claro que ele ia ficar muito sobrecarregado e o nosso meio campo ia ficar muito exposto na parte defensiva. E foi isso que aconteceu. Tomamos muita pressão até o final do primeiro tempo. E foi um milagre a gente ter conseguido segurar esse jogo e não ter tomado a virada do Atlético Paranaense. E no segundo tempo, o Ramon Dias, ele consertou a cagada que ele fez. Ele colocou o Romero para fazer a formação 4-3-3, né? O Romero entrou no lugar do Bidão, então o Romero foi para a ponta, tá certo? O Bidão
O Romero foi pra ponta, o Yuri pra ponta esquerda, o Romero pra ponta direita e o Memphis centralizado como centroavante, certo? Às vezes ele caía também na ponta, trocava com o Yuri, enfim, tinha esse revezamento. O Gal como meio armador, o Carídio mais como meio de ligação para ligar a bola da defesa para o ataque e o José Martínez de volante para a saída de bola e para conter o time na parte defensiva, tá certo? E isso ajudou o Corinthians na segunda etapa, por quê? O time ficou mais defensivo, por quê? Porque o Romero e o Yuri, eles voltavam para marcar, ou seja, ficava a gente marcando caso os laterais do Atlético Paranaense passassem. Isso foi uma boa estratégia sim, colocar o Romero para ficar mais ofensivo, mas também equilibrar na defesa. Pelas laterais pelo menos, tá certo? E logo no segundo tempo, uma falta, Memphis Depay bateu essa falta e que golaço do Memphis Depay, fiel. Cadê os haters do Memphis Depay? Cadê os modinhos que estavam criticando ele por não estar em ritmo? Aí está o ritmo do homem, não 100% ainda, mas quando tiver, ninguém vai segurar o Memphis Depay aqui no Brasil, ninguém. Ele vai ser um dos melhores jogadores do Brasil. Que golaço de falta absurdo, que técnica ele tem, tanto em jogo de corpo, em drible, em passe. O Memphis Depay é fora da curva aqui no futebol brasileiro. Que craque é Memphis Depay, que golaço foi esse dele. O primeiro gol dele foi de falta. E que golaço, um cara decisivo nesse momento para tirar a gente da zona de rebaixamento. E depois disso, virou passeio. Com essas alterações do Ramon Dias e com esse golaço do Memphis Depay, o Corinthians dominou o jogo completamente. Começou a atacar mais, roubava a bola para sair em contra-ataque, dá certo? E o gol do Galo foi isso. O Yuri Alberto foi levando pela esquerda, ele ia tocar para trás, só que o zagueiro interceptou, a bola sobrou pro Galo, ele chutou, o goleirão espalmou para dentro e o gol do Corinthians de novo. Foi isso, gente. E o gol do Yuri Alberto foi uma jogada muito bem trabalhada. O quinto gol foi uma jogada muito bem trabalhada, onde teve tic-tac, triangulações, tá certo? Foi mais tic-tac, né? Pô, sensacional esse gol do Yuri Alberto, foi bem trabalhado, bem construído, o quinto gol do Corinthians, tá certo? Então, gente, o Corinthians está de parabéns como jogar em equipe. O Corinthians está evoluindo como jogar em equipe, se entrosando mais os jogadores, tá certo? E isso é uma coisa muito boa que o Corinthians está conseguindo com o Ramon Dias. O Ramon Dias ele é teimoso em continuar com essa formação de 3 volantes, sendo que o Carídio e o Bidon não marcam, então ele tem que mudar isso, fazer um esquema de 3 zagueiros, porque o time é bom. E o Ramon Dias não é um mau técnico, ele é um bom técnico, eu gosto do Ramon Dias, só que ele é muito teimoso. Se ele enxergar logo que jogar com o Bidon e Carídio é um erro, se ele colocar logo para jogar o jogo certo desde o começo, o time certo, a gente vai ganhar de boa, sem passar perrengue como passamos na primeira etapa. Então, hoje você viu o Corinthians fazendo mais jogo rápido, de tic-tac, um toque. O Corinthians está melhorando isso. Nesses 10 dias, o Corinthians conseguiu voltar a jogar bem melhor. Essa parada pro Corinthians da data FIFA foi muito boa. E a gente viu isso hoje em campo. E vai dar um gás para terminar o Brasileirão bem, porque eu acho que o Corinthians não vai ser rebaixado. Eu acredito que o Corinthians vai ficar na Série A. Cara, para mim isso é nítido. Depois do jogo de hoje, depois desses jogos difíceis que a gente vai passar, eu acho que o Corinthians vai permanecer na Série A. E se a gente ficar na Série A, ano que vem vai ser um ano muito importante pra gente, caso a gente vença ou a Copa do Brasil ou a Sul-Americana. Mas essa vitória de hoje vai dar um gás pra gente no domingo, porque o Flamengo perdeu também pro Fluminense. Tá certo que essa derrota deles é ruim pra nós, porque o Fluminense ganhou e pode estar brigando com a gente pra não cair, obviamente. Só que vamos fazer a nossa parte, vamos ganhar todos os jogos, certo? Ganhar a maioria deles, então ficar mais tranquilo e sair da zona. Como saímos hoje, por enquanto, certo? Falando individualmente de cada jogador. Hugo Souza, pra mim, fez uma boa partida, defendeu bem. Mateuzinho, pra mim, fez uma partida boa também. O André Ramalho, pra mim, foi um jogador decente. O André Ramalho caiu muito em rendimento, infelizmente o André Ramalho caiu de rendimento. O Kaká, pra mim, fez uma partida decente. Apesar do gol que ele fez, eu não acho que ele foi bom, na minha humilde opinião. Bidu, pra mim, fez uma partida também decente. José Martínez, pra mim, foi péssimo. Foi muito abaixo do José Martínez que a gente tá acostumado a ver em campo. O Bidon, pra mim, ele foi de péssimo pra decente, mas assim, também não fez uma grande partida. O Gal, pra mim, ele fez uma boa atuação, né? Claro que não foi aquela atuação nível Gal que a gente espera, mas fez uma boa atuação. O Carídio também fez uma boa atuação, na minha opinião. Esse Carídio tem que ser titular do Corinthians. Ele domina o meio de campo. É só me deixar ele pra defender. Mas
atacando o Carille já é muito bom, tá certo? O Charles, que entrou no segundo tempo, pra mim, ele fez uma boa atuação, inclusive foi ele que roubou a bola por um lance do gol, de um dos gols. Eu não sei se foi o quarto do Corinthians, mas eu acho que foi o quarto, que foi o do Galo, que ele roubou a bola e passou pro Yuri. Eu acho que foi esse. Entrou bem na partida do Charles. Falar também do Coronado, que fez uma partida decente, até porque ele entrou no final do jogo. Yuri Alberto fez uma boa partida. Yuri Alberto é um cara guerreiro, ele é um cara que fez esse gol, um cara que ajudou o time. Então, assim, o Yuri Alberto com o Memphis Depay já estão entrosados e eu gosto disso. Memphis Depay, partida muito boa do Memphis Depay, uma partida absurda do Memphis Depay, na minha opinião. Tanto em jogadas de corpo, dribles, ele tem visão de jogo, isso é muito importante pra gente, jogador inteligente. Assim, você vê que ele pensa na frente dos outros. Cara, é sensacional. Eu não consigo descrever o Memphis Depay, mas esse gol que ele fez é um gol decisivo, um gol de golaço. Então, pra mim, muito boa a atuação do Memphis Depay. Romero, pra mim, a entrada do Romero mudou o time. Então, o Romero fez uma atuação decente, mas a entrada dele foi muito importante pro esquema do Corinthians. Tá certo, fiel? O Ranieri entrou decentemente também na partida. Eu acho que foi só esses jogadores que entraram no jogo. Mas comente aqui, fiel, o que você achou desse jogo? E nos vemos no próximo pós-jogo, depois do jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil.